Olá, eu sou Walter Júnior e faço parte do grupo espiritualista Trabalhadores do Bem. E no vídeo de hoje vamos responder a mais uma pergunta. O diabo existe? Vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Direto ao Ponto. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, não deixe de clicar no gostei aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e deixar uns comentários ou perguntas aqui embaixo que a gente responde nos próximos vídeos. Se estiver vendo no Facebook, clique no curtir, compartilhe nas redes sociais e não deixe de marcar seus amigos para eles poderem ver esse vídeo também. No vídeo de hoje vamos responder uma pergunta que eu recebi várias vezes desde que a gente começou o canal. A pergunta é: será que o diabo existe? Antes da gente dar algumas justificativas contidas em um dos livros sagrados mais usados pelos irmãos que usam a ideia do diabo, do demônio, que é a Bíblia, vamos pensar de uma maneira um pouco mais universalista, mais abrangente. A ideia de um Deus que criou o mal é extremamente infantil. Não há razão para que Deus tenha criado o mal. Nós podemos dizer que o demônio, o diabo, se existisse, ele seria um anticristo e não um antideus, porque é impossível você ir contra a obra de Deus, ser um destruidor da obra de Deus, ou compartilhar a ideia da criação, porque senão Deus deixaria de ser Deus. Deus nós só podemos entender, se aceitarmos a sua existência, como sendo um ser soberanamente justo e bom. Não há como entender em um universo harmônico e equilibrado a existência de um Deus mau e perverso, ou um Deus brincalhão, que em algum momento cria o bem e cria o mal. Essa ideia não existe. Filosoficamente falando, o mal não existe. O mal é apenas a ausência do bem, como as trevas são a ausência da luz, assim como o frio, o calor e vários outros fenômenos da natureza. Não existe o mal. Quando nós entendemos uma pessoa que é má, na verdade nós estamos falando de um espírito infantil, um espírito que ainda não evoluiu e que toma atitudes equivocadas, atitudes más que nos prejudicam. Então, nesse conceito, não há como incluir a existência de uma criatura eternamente má. Podemos dizer que os seres, chame-os de como quiser, espíritos, consciências, como seja, os seres, em alguns momentos, têm atitudes boas, em alguns momentos, têm atitudes más. Todos nós, filhos de Deus, temos dentro de nós dois universos, duas realidades, diríamos antagônicas, que lutam eternamente entre si. Diríamos e podemos dizer que uma é a presença de Deus, é o bem, e uma é o nosso ego, a nossa visão egoísta, que é o mal. Esses dois seres, o animal do bem e o animal do mal, estão em eterno conflito. E aquele que você alimentar mais, é ele que vai te dominar. Se você alimenta mais dentro de você o animal do bem, é ele que te domina. Se você alimenta dentro de você o animal do mal, o ego, o orgulho, a vaidade, é ele que te domina. Então, filosoficamente, o mal não existe. Essa visão dualista da existência de um bem e de um mal na criação de Deus é uma tradição vinda do maniqueísmo, que foi trazido da Pérsia e amplamente difundido no Império Romano até o século IV depois do Cristo. Essa visão maniqueísta diz que se existe o bem, existe o mal. Se existe a luz, existem as trevas. Só que isso não é uma realidade na obra de Deus. Então vamos entender que o mal não existe. E não há razão para Deus criar um ser contra ele, contra a sua obra. Deus cria seres ou consciências, espíritos simples, e somos nós que vamos evoluindo lentamente. E quando não controlamos o nosso orgulho, tomamos atitudes egoístas, agimos com uma aparência de maldade. Isso pode ser mudado na medida que o espírito evolui, conhece o amor, entende a importância de um relacionamento saudável com o próximo, respeita o próximo e passa a perceber que o mal desaparece. Essa visão de que existe o mal, que luta contra Deus,
foi amplamente divulgada pela Igreja Católica e usada por ela para manter os seus fiéis e para persuadir aqueles que não aceitavam as suas propostas. Na medida em que você cria uma imagem de um ser do mal, eternamente do mal, você pode se apresentar como o anti-mal ou o bem, e dessa forma um defensor da vontade de Deus. Essa visão é ótima para a igreja, porque a partir desse momento as pessoas que sofrem no mundo identificam-se com a ideia do mal, ou são pela própria igreja diagnosticadas como pertencentes ao mal, podem encontrar na igreja a salvação. Então a igreja cria um problema para vender, entre aspas, uma facilidade. Dessa forma segura os seus fiéis e os mantém sobre suas asas. Até hoje as igrejas usam isso amplamente, agora não só falando do mal, do demônio, de Lúcifer, mas falando também de encostos, ou de almas que assustam, espíritos que assustam e têm poder enorme. Nos filmes de Hollywood ajudam e ajudaram muito a manter essa ideia maniqueísta, essa ideia equivocada. Não existe. Espíritos são pessoas. E isso a gente pode perceber partindo do estudo bíblico. Quem já faz o culto no lar semanalmente, quem tem o hábito de estudar o Evangelho do Cristo Jesus, percebe que diversas vezes Jesus expulsa demônios. Jesus nunca expulsou Satanás. Jesus nunca expulsou o diabo ou Lúcifer. Jesus sempre expulsava demônios. Por quê? Vamos pegar as palavras na sua origem. Satanás, na verdade, em grego, significa adversário. Todas as vezes que na Bíblia Jesus fala de Satanás, ele não está falando de uma entidade do mal. Ele está falando de alguém ou para alguém que é antagônico à sua visão. Isso pode ser visto em Mateus capítulo 16, versículo 23. Lá na frente Jesus diz, quando ele diz a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim a pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus está dizendo a Pedro, sai de perto de mim, você que se antagoniza, você que está contra a minha ideia. Nessa passagem de Mateus 16, 23, Jesus acabava de apresentar a ideia de que ele iria sofrer e de que ele veio para nos orientar. E como Pedro não queria que Jesus sofresse e morresse, começou a argumentar com Jesus para que ele não passasse por aquilo. Jesus, percebendo que Pedro estava indo contra aquilo que estava ou que seria necessário, Jesus disse, afasta de mim, opositor, adversário, porque você é pedra de tropeço. Não é que Pedro tenha, naquele momento, sido absorvido pelo demônio, nada disso. É apenas um adversário à ideia de Jesus. Podemos perceber também em 1 João capítulo 4, quando o próprio João diz, não deis crédito a qualquer espírito, mas verifica antes se eles vêm de Deus. Demonstrando claramente que existem espíritos ou existem aquilo que se chamavam demônios. E eles estão por aí. Mas primeiro, antes de dar crédito a qualquer espírito, verifica se ele vem de Deus. Essa orientação de João só é compreensível se entendermos que existem espíritos que vêm de Deus e espíritos que não vêm de Deus. Não no sentido de que Deus não os tenha criado, mas no sentido de que não estão trabalhando pela vontade de Deus ou de acordo com as leis de Deus. Diabo vem do latim diabolos, que quer dizer opositor. É o mesmo sentido de Satanás ou Satã, que é adversário. Em latim é diabolos, opositor. Lúcifer vem do grego eósforo, que significa portador da luz ou portador da aurora. Não há nenhuma referência na origem da palavra à ideia de um ser eternamente maligno. Podemos perceber também que em Isaías, do Velho Testamento, no capítulo 45, versículo 5, está escrito, eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que saiba do levante ao poente que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Deus, nesse momento, fala para o profeta que não existe um opositor a Deus, não existe um anti-Deus. Como podemos entender uma criatura eternamente má que luta contra a vontade do Criador? Não é lógico e a Bíblia não confirma. Finalmente, você pode ler o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 18, quando
está escrito que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa ideia de que Satanás caiu do céu, essa ideia de que há um ser caiu do céu, não conseguiu se manter no céu, que depois foi interpretada e traduzida como um anjo decaído, que lutou de alguma forma contra Deus e seus exércitos, ou contra os exércitos do Cristo, e foi então jogado na terra, essa ideia é equivocada. Quando você entende de uma forma mais universalista, você percebe que o que foi visto, e é citado nessa passagem de Lucas, é apenas um espírito que desce. É um espírito que não se adequou a um mundo mais evoluído e desce para mundos inferiores. Alguns dizem que nós, aqui nesse planeta, viemos de um mundo mais evoluído e caímos aqui na Terra porque não nos adequamos àquele mundo. Alguns livros, como o Exilado de Capela, apresentam essa ideia. E é fácil você entender que o planeta, o mundo, está em evolução. Na medida em que os seres não acompanham a evolução desse mundo, eles descem para mundos inferiores, para dar prosseguimento à sua evolução de acordo com o seu grau, de acordo com o momento que ele vive. Como se fosse uma escola em que o aluno não consegue passar da 7ª para a 8ª série e precisa repetir de ano. A turma segue, o espírito fica. Essa ideia demonstra claramente que um anjo decaído, na verdade, é um espírito que continuou sendo orgulhoso, vaidoso e egocêntrico num planeta ou num mundo que evoluiu, se aproximou de Deus. Dessa forma, esse espírito se manteve, veio ou desceu para mundos atrasados, condizentes com seu estágio evolutivo. Direto ao ponto. O diabo existe? Não. Não como uma entidade eternamente má, uma entidade que luta contra Jesus ou contra Deus. Existem seres, criaturas, espíritos, consciências, que são temporariamente mais, agem temporariamente no mal, por puro desconhecimento e infantilidade espiritual. São espíritos ainda infantis. Na medida que o ser evolui, ele se liberta do mal, conhecendo Jesus, o amor e Deus. Espero ter respondido ao nosso amigo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente faz um outro vídeo para você. Muito obrigado. Esse é o canal Direto ao Ponto, mandando um beijo no seu coração. Tchau.